Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Antônio e Aline se enfrentam pela posse das terras no tribunal. Rodrigo avisa Jussara, Jonatas e Caio que eles serão convocados a depor a favor de Aline. Antônio e Irene também serão comunicados que a audiência está marcada. E um quebra-pau vai marcar o fim desse caso. Vai ter tapa, correria, dentro da sala do juiz. No entanto, Aline será levada por Ramiro. Caio precisará de um milagre para impedir que Antônio comemore o fim da mulher. Deixa o like no vídeo para continuar assistindo a novela. A audiência começa com um bate-boca. Jussara diz que Irene é uma ladrona de terras e que Antônio é pior ainda, por estar acobertando as safadezas de sua mulher. Cínica, Irene fala: "Olha como você fala comigo, sua velha intrometida. Eu comprei aquelas terras legalmente. A sua filha assinou porque quis, eu não tenho culpa disso." Com nojo, Aline se aproxima da vilã e manda: "É melhor a senhora medir as palavras. Segura essa sua língua podre. Eu tô me segurando para não botar tudo a perder, quebrando essa sua cara deslavada." Cheio de si e querendo provocar, Antônio diz que Aline é uma trambiqueira, mal amada e por isso tá assim, não aceita que já perdeu. Furiosa, Aline ameaçará ir para cima do homem. E percebendo o descontrole dela, Silvério pedirá: "Por favor, Dr. Rodrigo, contenha sua cliente. Ela está visivelmente descontrolada." Antônio diz que vai mandar Silvério abrir um processo contra ela. Rodrigo orienta sua cliente a não aceitar nenhuma provocação, que isso deve ser uma tática para tirar a sua concentração. Mesmo assim, Aline não consegue engolir o fato de ter sido passada para trás da forma que foi. Encara Antônio e avisa: "Ladrão. Isso que o senhor é, um ladrão. E se a justiça existe, hoje eu saio daqui com a posse das minhas terras." Antônio avisa que não tem medo das palavras dela, que tá se lixando porque ela pensa ou deixa de pensar. Caio se coloca à frente e fala: "Você pegou aquelas terras na mão grande, sim. Aliás, como sempre faz. O Daniel deve estar se revirando naquele túmulo, vendo as tuas sem-vergonhices." Caio vai na direção do Vinícius, olha no fundo da alma do sem-vergonha e avisa: "Você é um pilantra. Eu ainda vou acertar as contas com você, só que do jeito certo. Pode ir dando adeus para esses dentes." Antônio dirá que Caio é uma decepção. Em vez de lutar a seu favor, foi se juntar logo com sua pior inimiga. Irene não deixar passar em branco e dá o ar da graça: "Deixa ele, Antônio. O Caio ainda é aquele moleque atrevido, só isso. Tá assim porque vai perder a sucessão e a namoradinha dele vai perder as terras de vez." Angustiado com o cinismo da bruxa, Caio diz que Irene é um caso perdido, que não vale a pena perder tempo. "Eu vou dar o troco nisso que vocês fizeram pra Aline. Ainda vou ter o prazer de ver você na cadeia, Irene." Debochada, Irene diz que vai esperar sentada, que não tem medo das ameaças dele. Nessa hora, a juíza do caso entra na sala, bate o martelo pedindo silêncio. Essa audiência foi marcada com a intenção de saber quem tem direito sobre as terras. Portanto, hoje será definido quem perde e quem ganha esta causa. Silvério diz que Aline assinou o contrato porque quis e agora está arrependida, querendo voltar atrás. Aflita, Aline diz que ele está mentindo para defender os maiores ladrões da cidade de Nova Primavera. Ressalta que Irene e Vinícius são dois sem-vergonhas, pois mostraram um contrato e fizeram ela assinar outro. Antônio exige que a juíza tome providências contra Aline pelos insultos. A juíza pedirá para Rodrigo conter sua cliente, e se ela continuar com os xingamentos, terá que expulsá-la da audiência. Rodrigo pedirá calma para Aline. No entanto, Jonatas não se aguenta e fala: "É difícil não se segurar diante desses sem-vergonhas, Dr. Rodrigo. Eu já conheci gente suja que não presta, mas que nem esses aí, tô pra ver nascer igual." A juíza manda: "Cala a boca, senhor Jonatas. Já avisei que vou expulsar quem não se comportar." Rodrigo tentará acalmar os ânimos do rapaz, avisando que se ele não se conter, isso poderá prejudicar Aline na decisão da juíza.
O advogado explica para a juíza que sua cliente foi vítima de um golpe aplicado por Vinícius e Irene e que Antônio está por trás de tudo, que está movendo uma ação contra eles por estelionato na vara criminal. Exige que a juíza devolva a posse das terras para Aline imediatamente. Eu posso dizer seguramente que o senhor Vinícius e a senhora Irene são 2 bandidos. Haja visto que temos elementos que comprovam esse crime praticado por eles. Antônio pedirá para Silvério ficar atento e não deixar Rodrigo se sobressair. Diante disso, Silvério fala: Excelência, protesto essa acusação do meu nobre colega. Convenhamos, estamos aqui para julgar a posse das terras. Não podemos envolver uma acusação infundada contra os meus clientes. Rodrigo dirá que a acusação que Aline move contra Vinícius e Irene tem tudo a ver, pois diz respeito ao mesmo tema, o qual é a compra das terras. A juíza olha para Irene e pergunta: Senhora La Selva, como a senhora explica essa acusação de estelionato? A vilã manterá a pose, mentindo e afirmando que Aline está arrependida de ter vendido as terras e por isso está levantando essa mentira contra ela. É puro recalque, excelência. Eu tenho a minha moral limpa. Já essa moça, a Aline, ela é acostumada a dar golpes. Irene diz que Aline já ficou com seu falecido filho Daniel e depois que ele se foi, apareceu com a história que estava apaixonada pelo Caio. Que isso prova que ela é uma trambiqueira das mais graúdas da cidade de Nova Primavera. Aline manda a Irene lavar a boca com sabão, antes de falar dos seus sentimentos. A juíza bate o martelo, avisando a Aline que essa foi a última vez que chamou a atenção dela. Em seguida, a juíza olha para Irene e manda ela prosseguir com o seu depoimento. Bom, depois que eu comprei aquelas terras dessa mulher, eu descobri que havia diamantes. E quando ela soube, ficou assim, recalcada. A Aline, quase tendo um treco, gritará na sala que Irene está mentindo, que ela deu um golpe justamente porque não queria vender as terras, e por isso contratou o sem vergonha do Vinícius para fazer uma sociedade falsa. Mas a enganou, mostrando um contrato e enviando outro eletronicamente, a apressando que a assinasse. Irene tentará argumentar que Aline é uma trambiqueira, mas sem paciência, a juíza olha para Irene e avisa: A senhora já falou, portanto espere. Agora eu quero saber o que o senhor Vinícius tem a dizer. Querendo saber a verdade, a juíza pergunta para Vinícius onde ele entra nessa história. Vinícius alegará que ele e a Irene estão sendo vítimas de uma armação de Aline. Excelência, a senhorita Aline me procurou, oferecendo as terras. A dona Irene entrou com a parte financeira, e eu com a minha experiência no ramo. Vinícius diz que Aline insistiu para que ele comprasse as terras, por estar passando fome. A juíza questiona Aline se o que o geólogo afirma é verdade. Chorando de raiva, Aline confessa que chegou a faltar comida na sua casa, mas que isso não teve nada a ver com o golpe que levou. Excelência, eu assinei, achando que estava fazendo uma sociedade com esse infeliz. Mas depois fiquei sabendo que essa cascavel da Irene estava por trás de tudo. Ao perceber a sofrência de Aline, Caio diz: Com todo respeito, excelência, essa mulher, essa Irene não vale nada. E o meu pai sabe disso. Ele tá cobertando ela e dando suporte para esse miserável aí do Vinícius. A essa altura da trama, Antônio já terá sido preso por descumprir uma ordem judicial, a qual o impedia de continuar com a extração dos diamantes. Caio avisa que seu pai é capaz de tudo pelas terras. Me dói falar isso, excelência, mas esse homem que está aqui na minha frente, eu não considero mais o meu pai. Antônio dirá que ele ainda vai se arrepender de ter se juntado com Aline. Você é um ingrato, Caio, um filho degenerado, que saiu, que nasceu atravessado. Quem não tem filho aqui sou eu. Com o clima cada vez mais tenso, a juíza manda: Faz o favor de calar a boca, senhor La Selva. Quem manda aqui ainda sou eu. Se coloque no seu lugar. Silvério pede à juíza que releve a discussão entre pai e filho, afirmando que o calor das emoções estão aflorados. A juíza pergunta para Jonatas o que ele sabe sobre o contrato que Aline assinou. Jonatas fala: Eu avisei a Aline, excelência,
Que essa gente não valia nada. A cidade toda sabe que esse Vinícius aí lambe o chão por onde o Dr. Antônio passa. Eu sabia que isso ia terminar assim. A Aline foi vítima desses pilantras. A juíza pergunta se ele se recorda de algum fato relevante. Jonatas diz que Vinícius foi sorrateiro, prometeu uma coisa e fez outra. Irene pede para a juíza desconsiderar o depoimento de Jonatas, alegando que ele é apaixonado por Aline e por isso está defendendo ela com mentiras. A juíza diz que o depoimento de Jonatas será mantido e pede a Jussara que fale o que sabe em favor de Aline. Cheia de raiva, Jussara diz que também avisou sua filha sobre a índole de Vinícius, mas que ela não lhe deu ouvidos. A juíza manda ela ser mais específica. Jussara continua: resumindo, excelência, esse Vinícius traiu a minha filha. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Quando ele foi na minha casa, prometeu a tal sociedade, que nunca existiu. Antônio diz que o depoimento de familiares não pode ser levado em conta. Manda Silvério intervir. Borrado, Silvério fala: excelência, mais uma vez, o meu cliente tem toda a razão. Tá na cara que essa senhora vai falar bem da senhora Aline. Peço que o depoimento dela seja invalidado. Rodrigo diz que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pede ao juiz que mantenha o depoimento de Jussara. A juíza diz: protesto negado, Dr. Silvério. É bom que as partes saibam. Quanto mais testemunhas, melhor nesse caso. Haja visto que o processo carece de provas. Jussara encara Antônio e fala: se me permite a palavra, excelência. Esse Dr. Antônio já deu cabo de muita gente aqui nessa cidade. Inclusive já tentou dar fim até na minha filha, por várias vezes. Furioso, Antônio dirá que essa acusação é muito grave, que ela não tem provas e que vai processá-la por isso. A juíza manda Jussara se acalmar, que vai entrar na fase final da audiência. Encara Antônio e diz que é a vez dele falar o que tem para dizer sobre o ocorrido. Tonhão fala: excelência, essa gente está aqui me desaforando esse tempo todo. Isso é para a senhora ver que eu e a minha mulher e esse nobre cavalheiro aqui, o Vinícius, estamos sendo perseguidos por esses aí. E tudo isso orquestrado por essa mulherzinha, essa Aline. A Aline perderá a paciência de vez, pedindo à juíza que considere sua palavra, que é professora e que não consegue exercer sua profissão, porque Antônio, com sua influência na cidade, não permite que ela atue. A juíza diz que isso não tem nada a ver com o que está nos autos do processo, que está ali para julgar a contestação dela em relação ao contrato. Antônio diz que Irene fez tudo dentro da lei, comprou as terras, tudo dentro dos conformes. De repente a juíza pede uns minutos para analisar tudo que foi apresentado. Todos aproveitam para tomar um cafezinho. Antônio se aproxima de Silvério e questiona: e então, Silvério, que será que essa juizinha vai dizer? Eu confesso que tô meio cabreiro. Essa gente só fala mal de mim. Silvério diz que Rodrigo não apresentou nada de novo. Como se diz no ditado popular, doutor Antônio. Ele só encheu linguiça e, pela minha experiência, o senhor já pode mandar os seus homens arregaçar as mangas para arrancar os tais diamantes. Desesperada, Aline diz que está com medo de não conseguir reaver os direitos sobre suas terras. Essa mulher tramou de um jeito que a gente não consegue provar nada contra ela. Caio olha atravessado. Pede para ela não perder as esperanças, que a juíza ainda não decidiu nada a favor de Antônio. Minutos depois, a juíza retorna, bate o martelo avisando que já tem um veredito. Jonatas olha para o lado e vê a cadeira de Rodrigo vazia. Aline questiona onde ele se meteu uma hora dessas. A juíza pergunta o que está acontecendo agora. Caio fala que o Dr. Rodrigo sumiu. Pede licença para ir ver o que está acontecendo. Estressada, a juíza fala: eu tenho mais uma audiência depois dessa. E não posso ficar esperando a boa vontade do seu advogado. Portanto, vamos prosseguir sem ele. Haja visto que já tem uma decisão. Irene ri e fala: ele correu, ficou com medo. Já deve ter percebido que vou vencer. Silvério também ironiza, afirmando que já derrotou muitos colegas no plenário. E que essa vai ser mais uma vitória para o seu currículo. Antônio fala: eu te avisei, Caio. Você foi pro lado errado. O teu pai aqui é um vencedor. A juíza pede a atenção de todos, mas com o coração na mão, Aline interrompe:
A senhora não pode prosseguir sem o meu advogado. Com todo respeito, excelência, eu peço só mais um minuto. Silvério protesta. Excelência, eu peço gentilmente que não dê ouvidos para essa moça. Francamente, estamos cansados de tanta interferências. A juíza avisa. Protesto aceito. O senhor Silvério tem razão neste caso. Aline choraminga enquanto Caio encara um por um dos pilantras, pensando em como será o castigo que ele aplicará. A juíza fala. Eu já tenho uma decisão. Ainda mais depois desse sumiço do Dr. Rodrigo. Peço que se atentem à minha fala. Irene olha com aquela cara deslavada para Aline, pensando que vai se dar bem de novo. Entretanto, Rodrigo surgirá com uma papelada nas mãos. Excelência, me desculpa pelo sumiço, mas eu tenho aqui comigo esse documento, que certamente poderá ser arrolado nesse processo. Silvério exigirá que a juíza desconsidere o documento apresentado por Rodrigo, alegando que toda a prova deve ser anexada antecipadamente. No entanto, Rodrigo afirma que o documento que tem em mãos complementa o processo, porque é robusto de elementos contra Irene e Vinícius. Antônio ferve de medo, manda Silvério se mexer. Mais uma vez, Silvério tentará desqualificar a atuação de Rodrigo, mas a juíza pedirá para olhar os documentos, analisa folha por folha, olha para Aline, olha para Irene. Eu não posso deixar de fora esses documentos. São relevantes para essa causa ser definida de forma justa. Irene entrará em desespero, dizendo que isso está cheirando a marmelada. Sem paciência, a juíza fala. Por favor, eu peço que um dos oficiais aqui presente algemem a senhora La Selva. Antônio diz que isso é um desrespeito, questiona por qual motivo. A juíza avisa que ele já vai ficar sabendo. Olha para Vinícius e manda. Eu peço que o senhor não resista. Também será algemado. A juíza ordena que coloquem os grampos no geólogo. Antônio diz que isso é um absurdo, que a audiência se transformou em uma palhaçada. E pergunta se ele também será preso. A juíza diz que o documento apresentado por Rodrigo é o resultado da acusação que Aline movia contra Vinícius e Irene por estelionato. Que o juiz da vara em questão proferiu a sentença, condenando os dois. Antônio resmunga. Isso não tá certo. Como você ousa prender a minha esposa dessa forma? A juíza diz que se ele continuar tentando desmerecer sua decisão, então ele será preso também. Rodrigo pergunta se a juíza tem uma decisão formada sobre o caso das terras. A juíza fala. Esse juizado já tem uma decisão. Quero esclarecer que a justiça está sendo feita nesse caso. E não admito interferências. Todos os méritos foram julgados, de acordo com a lei. Senhora Aline, senhora Irene. Decido pela reintegração da posse a favor da senhora Aline. Mesmo com a vitória, Aline não esquece as humilhações que Irene a fez passar. Por isso se aproxima da vilã e dá um tapa na cara dela. Isso é para a senhora aprender. Quem ri por último, ri melhor. Antônio verá Irene e Vinícius sair direto para a cadeia da audiência. Acontece que Antônio não vai deixar isso barato. Se remoendo de raiva, pensa a si mesmo. Essa mulherzinha não vai ficar com os meus diamantes. Ah, não vai mesmo. Na mesma tarde, o vilão mais temido de Nova Primavera ordena que Ramiro dê um fim em Aline. É a viúva, é ela. Chegou a vez daquela mulherzinha sair do meu caminho. Ramiro pergunta se é para dar um susto ou para mandar ela pro céu. Antônio diz. Pro inferno. Dessa vez é pro inferno. Enquanto ela estiver pisando nessa terra, eu não vou conseguir arrancar os meus diamantes em paz. Ramiro cuida a Aline, espera e no momento certo fala. Ih, tá na hora de pegar essa mulher e fazer o que o meu patrão mandou. O sem vergonha pega a Aline na marra e a colocará à força dentro do carro. Acontece que Caio reconhecerá o carro do Ramiro passando por ele. Intrigado, se pergunta. Meu Deus, parecia ser a Aline dentro do carro, daquele miserável. Caio perseguirá o carro de Ramiro. E eu, sem vergonha pelo retrovisor, vê o rapaz e acelera o máximo que pode. Não demora muito para Caio passar pelo carro de Ramiro. O capanga de Antônio tentará acertar o rapaz, mas Aline morderá o braço do sem vergonha.
Ramiro entrará em uma rua lateral. Caio não deixará ele escapar. Decidido a resgatar Aline, falará com bravura. Aline, eu vou te salvar. Esse infeliz que se prepare. O rapaz segue o rastro do sem-vergonha, com o pé cravado no acelerador. Quilômetros depois, Caio conseguirá alcançar o bandidão. Novamente Aline morderá o braço de Ramiro. Caio aproveita e puxará o sem-vergonha para fora. Joga no chão e questiona. Quem mandou você fazer isso? Fala, Ramiro, seja homem. Ramiro começará a choramingar aos pés de Caio, dizendo que não se lembra de nada, que teve um surto. Mas Caio não acredita. Diz que ele é bem são da cabeça, que é melhor falar antes que faça uma loucura. Fala, Ramiro, foi meu pai. Foi ele ou não foi? Borrado, Ramiro entregará Antônio. Diz que ele arquitetou tudo. Pagou para Aline desaparecer do mapa. Nessa altura da trama, Caio desconfiará que Antônio está por trás da prisão do delegado. Por isso, Caio pressiona Ramiro. Foi o meu pai que armou para o delegado ser preso. Ele fez isso também. Tô certo ou não tô? O bandido revelará que sim, que foi Antônio quem ordenou que o pó fosse colocado no quarto do delegado. Mesmo assim, Caio não perdoará. Dará uma surra no sem-vergonha, que ele jamais pensou que levaria na vida, por ter feito Aline passar esse sufoco. Caio salva Aline e mandará Antônio para a cadeia. E com a confissão de Ramiro, Marino voltará a atuar no cargo de delegado. Aline vai recuperar as terras definitivamente e o casamento acontecerá. Aline revelará a Caio que está grávida dele, esperando um guri. Você gostou que Antônio foi para a cadeia? Se sim, deixa o like nesse vídeo. Se você gosta do casal Caio e Aline, deixa um coraçãozinho para eles. Aproveita e me conta de qual cidade você assiste a novela Terra e Paixão. Eu também peço que você inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. E ainda tem mais novidades para você. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.